com mais um podcast Papo S da Escola S de Rio do Sul. Meu nome é Laura. Meu nome é Joana. Meu nome é Isadora. E meu nome é Camila. Nós somos alunos do 9º ano e hoje vamos falar um pouco sobre cultura, viagens de diversos países. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Vânios Faleiro. Você poderia se apresentar um pouco pra gente? Bem, o meu nome é Vânios Faleiro, eu tenho 49 anos, eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu moro em Rio do Sul faz 18 anos, sou professor do Instituto Federal e como o tema são as viagens que eu efetuei na minha vida, né? Na minha trajetória dentro do Brasil, eu morei na Bahia, onde eu fiz o meu doutorado. Morei também no Ceará, onde eu fiz o meu mestrado. Eu já morei por quase 3 anos na Inglaterra. E morei também na Oceania. Uma parte do tempo eu morei na Austrália e também morei na Nova Zelândia. Nossa. Gente. Você é uma pessoa viajada, morou em vários lugares. Sim. Tá, então, você disse que a gente soube que você viajou para mais de 50 países. Você podia dizer de onde surgiu essa ideia de viajar? O que te incentivou a fazer isso? Na realidade, eu nunca pensei assim em número de países, nunca foi meu objetivo viajar pelo número de países, né? Eu comecei a viajar bastante cedo, quando eu era bem jovem, ali pelos 14 anos eu já ia para as praias do Rio Grande do Sul sozinho. Aos 17 anos eu fiz a minha primeira viagem internacional com um grupo de amigos, e aí quanto mais eu viajava, mais eu tinha um interesse. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas fazendo viagens de 15 dias pela Europa e voltam bastante felizes porque em 15 dias eles conhecem 5 ou 6 países. Esse não é o estilo de viagem que eu faço. Então, para mim, eu não tenho o objetivo de chegar num número definido e é claro que esse grande número de países que eu conheço me dão orgulho, né, me dão satisfação. Diversos foram os países que eu visitei mais de uma vez. Então agora eu estou repetindo países porque eu estou viajando mais com a minha filha agora. Então esse grande número de países que eu conheço é ainda aquém daquilo que eu gostaria. E o interesse surgiu a partir das viagens que eu faço mesmo. E teve algum país assim, que tu mais gostou de conhecer? Assim? Teve sim. Na realidade eu tenho uma lista de países que são os meus preferidos das minhas viagens mais importantes, né? Vocês me forçaram a eleger uma viagem e aí eu diria que foi a viagem que eu fiz pela Índia e pelo Nepal há muitos anos atrás, que foi uma viagem bastante marcante para mim, porque a Índia não é para principiantes, né? A pessoa que vai para a Índia e passa 15 dias na Índia num pacote turístico e vai visitar o Taj Mahal é bem diferente do que eu fiz, porque eu fiquei 3 meses na Índia. Meu Deus! E quando eu cheguei na Índia, eu fiquei completamente chocado. Porque o trajeto que eu fiz do aeroporto até a estação de trem, eu vi coisas que eu não esperava ter visto. Então eu vi uma grande população, numa situação de miséria absoluta, favelas completamente diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Eu vi macacos nos postes de luz. Meu Deus! Elefantes trabalhando, carregando tora, carroças sendo puxadas por camelos. Nossa, quando eu cheguei na estação de trem, eu já tive a ruim experiência de ter uma mulher morta dentro da estação, coberta com lençol. E ali eu passei o dia, porque meu trem era só à noite. E aquela mulher não foi recolhida dali. E aí eu conversei com o pessoal ali, eu estava viajando com uma namorada minha na época, e eu estava bastante preocupado com ela, porque a situação era bastante chocante. Aí eu descobri que tinha uma agência de turismo muito próxima da estação de trem, aí eu saí caminhando para ir tentar trocar minha passagem. Na ida para essa agência de turismo, eu tive que passar por cima de um outro corpo. Tinha outro cadáver na calçada. Normal, assim, Eles têm uma população muito grande, eu acho que eles têm dificuldade em fazer esse recolhimento de muita gente que morre, questões de doença, subnutrição, né? Nesse caminho até a estação de trem eu vi gente com lepra, coisa que não existe mais, pelo menos no Brasil a gente praticamente não ouve falar, né? E chegando nessa agência de turismo, a atendente me perguntou: o que o senhor quer aqui? Eu quero trocar minha passagem, eu quero voltar
para a Inglaterra, da onde eu estava vindo. E daí ela disse, sim, não tem problema nenhum, posso trocar sua passagem. Para quando o senhor gostaria de voltar? Eu disse, eu gostaria de voltar hoje, o mais tardar amanhã, porque eu não quero ficar mais na Índia. Ela disse, não, a tua passagem de volta é para daqui a 3 meses. Eu só posso trocar para além dos 3 meses, se tu quiser ficar mais tempo na Índia. Aí eu voltei para a estação com aquela notícia para dar para minha namorada da época, e aí eu encontrei uma moça, uma menina da Suíça, que estava viajando na Índia também, há vários meses. Ela me disse, não, relaxa, corta fora todas as cidades grandes da Índia, pelo menos no início da viagem, e relaxa que tu vai te acostumar. Não demorou muito tempo, eu estava completamente integrado ao sistema da Índia, e aí aquela frase que dizem que o ser humano se adapta ao luxo e também ao lixo, serviu como verdade para mim. Legal. Uma experiência, tipo, diferente, assim, Muito né? diferente. Que marca. E as pessoas, elas são, tipo, educadas, elas são legais? São muito educadas, são muito espiritualizadas, não tem problema de roubo, tu pode deixar tua mochila numa praça da cidade e dar uma caminhada, que quando tu voltar vai estar cheio de indiano em volta e ninguém vai levar tua mochila. Só que é o país mais populoso do planeta hoje, então não há um canto da Índia que não seja cheio de indianos. Como foi essa viagem faz muito tempo, foi em 1997, né? Vocês não eram nem projeto ainda. Essa viagem, então, marcou bastante a minha vida. Eu percorri durante os 3 meses só de trem pela Índia e acabei entrando no Nepal também. O Nepal é um país que fica no norte da Índia, onde tem a Cordilheira do Himalaia, o Everest. O Nepal, das 10 montanhas mais altas do mundo, o Nepal tem 8. Então, do outro lado da Cordilheira do Himalaia é a China. Então, outro país muito espiritualizado, muito, muito interessante de visitar. Sempre fica bastante tempo, assim, quando vai fazer viagem, 1 mês, 2? Não mais, porque agora eu trabalho, né? Então, agora eu tenho que adequar as minhas viagens de acordo com as minhas férias ou períodos que eu tenho de licença, alguma coisa assim, né? Então, nesse período eu não trabalhava, eu era um jovem estudante, então eu podia ter essas viagens bastante longas, né? Eu fiz algumas viagens que eu fiquei, por exemplo, 6 meses no mesmo local, no mesmo país. Então, mas isso hoje em dia não é possível mais para mim, né? E qual o país que você achou que tem a melhor culinária? A melhor culinária. Se a gente falar em sofisticação e pratos bem elaborados, eu não teria como não citar a França. Né? Sim. Que a França é conhecida por ter uma culinária bastante sofisticada, né? Tanto na parte de comida salgada e doces também, né? Mas não é a minha preferência, né? Eu tenho preferência pela comida caribenha. Eu viajei bastante por várias ilhas do Caribe, Barbados, República Dominicana, Cuba, algumas ilhas de Belize. Fui para algumas ilhas da Colômbia também, banhados pelo Mar do Caribe, e eu gosto bastante daquele estilo de comida com frutos do mar, leite de coco, bastante tempero, pimentas. Então a minha preferida seria a comida caribenha. Mas para mim a mais sofisticada que eu já experimentei é a comida francesa. E teve algum país assim, que a comida era tipo muito estranha, assim, tipo... Que eu vejo que às vezes tem alguns países que comem bicho, assim, umas coisas bem esquisitas. Sim, tem. Eu já experimentei charque de elefante no Catar. Deus! Charque é aquela comida, carne desidratada e salgada, né? Que era de elefante, pelo menos no buffet dizia na plaquinha que era charque de elefante. Meu Deus! E gostei bastante, achei muito interessante a culinária também da Malásia e da Tailândia. Na Tailândia, aquelas cenas que a gente vê nos canais de documentários que mostram a população comendo insetos, escorpião assado, larvas, gafanhoto, grilo. Isso é bem comum naquelas ruas da capital Bangkok e também no interior da Tailândia. Então, tu chega naquela banquinha, o rapaz tem tudo à disposição, exposto para ti, tu escolhe o que tu quer comer, ele joga tudo dentro de um saquinho de papel e tu sai pela rua fazendo o seu turismo, mastigando um escorpião, comendo um grilinho, né? O molho é opcional. Tu pode comer ele purinho ou molhar dentro de um molhozinho. Eu experimentei somente as larvas, mas eu achei um gostinho assim meio de madeira, uma coisa meio diferente.
E na Índia, só ressaltando mais uma vez, como eu viajei só de trem, durante a noite ou durante o dia, o trem completamente lotado. Era um sistema de 3 camas, uma em cima da outra. Era um triliches, né? Se é que essa palavra existe. E daí, de repente, entra uma criança ou um senhor mais idoso com um cesto cheio de grãos. Em cima desse cesto cheio de grãos, ele tem uma pilha de jornal cortado em quadrados. E do lado dessa pilha de jornal cortado, ele tem uma pilha de dinheiro sobre a comida. O dinheiro completamente imundo, né? Aí ele faz um sinal assim pra ti, para saber se tu quer comer alguma coisa daquilo ali. Aí, como tu tá morrendo de fome, porque na Índia um dos principais obstáculos que eu achei foi encontrar alimento em condições de ser ingerido. E aí ele te faz esse sinal, tu escolhe o que tu quer, ele pega com a mão dele as porções que tu elencou que tu queria, bota naquele jornal, amassa pra ti, tu paga pra ele, ele larga o teu dinheiro em cima da comida e tira o troco de cima da comida e te devolve. Então são países com a culinária bem peculiar, né? Eu ressaltaria a Índia e a Tailândia como os mais peculiares. E já teve um país que, tipo, tu achou a cultura mais peculiar ou todos? Sim, teve. Eu acho que culturalmente o país que mais me chamou a atenção foi o Marrocos. Eu fiz uma viagem para Marrakech, Casablanca, Fez, que são cidades impressionantes. Principalmente Marrakech e Fez, que eles têm as Medinas, que são as cidades emuralhadas e a parte antiga da cidade. Emuralhada ou murada por conta do passado ser um passado meio turbulento. Então, para evitar invasões, eles construíam uma muralha em volta da cidade. E essa cidade não entra carro ali naquela parte da cidade. Ela é composta de milhares de ruelas, muito apertadinhas. O máximo que pode andar ali dentro são carroças puxadas por jumentos para transporte de produtos que eles precisam lá dentro e bicicletas. Então é uma casa de frente para outra, super apertado, e ali eu vi a cultura mais interessante que eu já presenciei nas minhas viagens. A maioria da população utiliza um roupão que cobre toda a sua roupa que ele realmente está usando, e isso iguala a população. Tu não consegue identificar se a pessoa é de uma classe social mais elevada ou menos elevada de acordo com a roupa que ela está utilizando, porque ela está completamente coberta com aquele roupão. Da mesma forma são as casas dentro das Medinas. Elas são um paredão externo que tu não consegue identificar se aquela casa é de uma família rica ou de uma família pobre. Tu só consegue ver isso depois que tu adentra a casa, passa pela porta principal. Então as casas são todas elas de forma retangular ou quadrada, com um jardim e uma fonte no meio. E os mais ricos são aquelas casas super bonitas, super bem decoradas, verdadeiros palacetes. Então a cultura do Marrocos me impressionou bastante. Um país muçulmano, né? Que também de população bastante respeitosa, e que eles têm uma situação nos diferentes bairros das cidades, que todo bairro da cidade tem uma mesquita. A mesquita é o local de oração para eles. Na frente da mesquita eles têm um banheiro público. O banheiro público serve para eles tomarem banho antes de entrarem na mesquita. Por questão de respeito, eles devem lavar os pés, as mãos. Tem uns que tomam um banho completo para entrar dentro da mesquita. E para completar esse conjunto de situações que são quase que obrigatórias em cada bairro, eles têm um forno comunitário para aquela população pobre que não tem dinheiro para lenha fazer o seu próprio pão sem precisar gastar dinheiro. Nossa. Então o forno funciona 24 horas por dia e as pessoas entram só com a farinha, misturam lá com a água e os fermentos, não sei fazer pão, e daí assam o seu próprio pão sem precisar gastar com lenha. Isso é legal, porque tipo, eu nunca saber essas informações, eu pelo menos nunca ia querer viajar para Marrocos, assim. Tipo, não é um país que tá no topo da lista das pessoas. Geralmente são, tipo, países Itália, França. Países assim. E conhecer esses países que não são tão atrativos, digamos assim, por alguém que já foi, é muito legal. Sim. Realmente, agora fiquei com vontade de ir pro Marrocos. Tá, e tem algum país, assim, que você iria novamente, assim, que você gostaria muito de ir novamente? Que eu gostaria de ir muito novamente são praticamente todos que eu já fui. Né? Tem sempre uma parte do país que eu não visitei
ou que eu já visitei e gostaria de revisitar, né? Mas se eu fosse citar alguns países que eu gostaria realmente, eu gostaria de conhecer a costa leste da Austrália, que eu não estive, eu só estive na costa oeste, né? Na Europa, todos os países da Europa são muito bons, porque são seguros, tranquilos para a gente viajar, muito interessante, né? Eu adoro a cidade de Londres, onde eu morei por bastante tempo, certo? Então, um país que eu não gostaria de retornar foi El Salvador. É considerado o país mais perigoso do mundo, fora os países que estão em conflito de guerra, né? E é um país que tu sente a tensão no ar, tu se sente uma presa dentro da cidade de El Salvador, é extremamente perigoso. As pessoas armadas nas ruas, guarda armada com um fuzil em frente de loja. As pessoas não vão fazer turismo em El Salvador. Eu fiz um turismo com um guia e mais um amigo meu, a gente sentia as pessoas se cutucando porque nós estávamos fazendo turismo naquele local. O nosso guia, ele sentiu aquela tensão no ar e tirou nós da onde nós estávamos, da praça principal da cidade, e levou nós para dentro de uma igreja. A igreja era toda furada de bala, porque uma gangue tinha entrado na igreja e matado o padre. Meu Nossa! Deus! Então, El Salvador é um país que eu acho bastante perigoso e não tem muito interesse, pontos turísticos interessantes para serem vistos lá. É um ponto que muito surfista vai, então talvez eu retornasse só para experimentar as ondas de El Salvador, mas para fazer turismo, não mais. Sim. Tipo, a gente falou na cultura antes, tu disse que tu adorou a maioria deles. Qual deles tu mais, tipo, se integrou na cultura? Mais se sentiu integrado nela, harmonizado, digamos assim? Eu tento sempre me integrar ao pessoal local, comer a comida local, né? Tem gente que viaja para a Índia e vai comer no McDonald's, né? Não é o tipo de viagem que eu faço. Eu gosto de experimentar a comida local, realmente, conversar com o povo local. Para isso acontecer, vocês e nós, e para todo mundo que assistir esse podcast, fica a minha recomendação. Se vocês querem conhecer o mundo, vocês têm que falar inglês. Tem que falar inglês, é a língua mais falada no planeta, né? Então, é a língua mais útil para a gente aprender como segunda língua, né? Eu digo sempre para minha filha, se tu quiser conhecer o mundo, tu tem que falar inglês da mesma forma que no Brasil, para viver no Brasil, tu tem que falar português. Então, o inglês é fundamental. Para a gente se integrar, conversar com o povo local e aproveitar o máximo o que aquela viagem tem para proporcionar para a gente, o inglês é fundamental. Até porque sem o inglês a gente tem dificuldade para se locomover, para buscar informações, até dentro dos aeroportos, né? Então o inglês é fundamental. Então, para a gente se integrar, claro que quando a gente viaja para um país de uma cultura muito diferente, a gente se sente um peixe fora d'água, né? Teve no Nepal, os nativos nepalenses, eles pediam para tirar foto comigo. E de repente um pedia para tirar foto, e me abraçava aqui, de repente tinha outro. Quando eles estavam começando a tirar foto, tinha 10 para esse lado e mais 10 para esse lado. Porque eu era muito branco, talvez, e turista, e não falava a língua deles, então é algo bastante interessante. Nesses países que não tem um fluxo muito grande de turista, quando eles veem assim, uma pessoa que é um pouco diferente, eles têm bastante interesse nisso. Na Índia, a mesma coisa. E já emendando nesse assunto de línguas, assim, você fala muitas línguas ou é mais o inglês mesmo? Não, eu sou fluente no inglês, né? Eu estudava inglês antes de fazer a minha viagem, onde eu realmente aprendi o inglês, que foi na Inglaterra. Eu fazia um curso de inglês no Brasil, já há muitos anos. Eu estava viajando por uma ilha na Bahia, que se chama Ilha de Boipeba, e encontrei um inglês na praia. E ele perguntou se eu falava inglês. E eu fazia uns 4 anos já que eu fazia inglês no Brasil. Eu digo, é claro que eu falo inglês, né? E aí ele começou a conversar comigo e eu já senti dificuldade de falar inglês com ele. Daí ele disse, eu vou ser bem sincero contigo, se tu me permite. O teu inglês é muito ruim. E aí ele me disse, eu tenho uma escola de inglês na Inglaterra. Tu não tem interesse de estudar na Inglaterra? Eu digo, como tenho? Né? Isso era em janeiro de 1996. Em outubro de 1996 eu estava desembarcando em Londres para estudar inglês por 3 meses e acabei ficando por 2 anos. Meu Deus. Então aí eu falo o inglês
posso considerar ele fluente, né? Porque depois disso eu voltei para a Inglaterra, eu trabalhei em fazendas, morei na Austrália, na Nova Zelândia, que também são de língua inglesa, e falo também o espanhol e um pouco do português, né? Tu falou da Austrália. Eu vejo os negócios da Austrália, de que lá tem uns animais muito peculiares. E como é que foi isso? Assim? É verdade isso? Realmente? Sim. A gente chama animais endêmicos, né? Sim. Animais que só vivem naquele local. Só na Austrália que se vê isso. Então, na Austrália, a gente tem os cangurus, que as pessoas têm a ideia de que tem canguru também na Nova Zelândia, e não há. A gente tem os koalas, a gente tem várias espécies de cangurus que a gente chama wallabies, né? Entre outras espécies peçonhentas que oferecem bastante perigo para as pessoas lá, como as aranhas mais venenosas do mundo, cobras, tem muita cobra pela Austrália, muita. Andando na rua, vê uma cobra ali. Quanto mais pro interior da Austrália tu vai, mais cobra tu vê. Meu Deus. Pássaros que só vivem lá. Então a Austrália é um país do tamanho de um continente, muito interessante, bem super tranquilo, com uma população bastante pequena. Eles têm um pouco mais de 20 milhões de habitantes num país do tamanho do Brasil. 20 milhões é basicamente quase que a população de São Paulo, né? A gente tem 220 milhões. Então a Austrália é um país muito seguro, país de primeiro mundo. O que oferece risco pra gente mesmo são os animais peçonhentos Tu lá. acabou encontrando com algum desses animais, tipo, tu ficou com medo, assim, ou... Eu não gosto de encontrar cobra. E vi várias. Pouco, né? E vi várias cobras. Mas eu vi o koala, eu só vi numa instituição de recuperação de koalas. Né? A gente não vê os koalas nas árvores na Austrália, infelizmente. Vi bastante canguru, porque eu andei pelo interior da Austrália. Quando os ingleses foram para a Austrália, eles, como acharam aquele país enorme, não tinham muito o que fazer, eles levaram raposas para a Austrália. Toda vez que a gente introduz uma espécie nova num local que não é o local dele, a gente traz problemas para o meio ambiente, sempre. Né? E aí eles levaram aquelas raposas, muitas delas eles não conseguiram caçar, que era esse o intuito deles. As raposas acharam a Austrália o paraíso para elas, que não tinham predadores, e toda vez que o koala descia da árvore para tomar um golezinho d'água, que ele não desce muito, a raposa pegava o koala. Então, um problema ambiental causado pela mão humana, né? Eles respeitam bastante, assim, vê os animais na rua, um canguru na rua, eles respeitam? Sim. Respeitam. Os australianos, eles têm essa questão de cuidar dos animais bastante forte, né? Tem, inclusive, nessa Discovery Channel, nesses canais de documentários que tem só sobre esse pessoal que cuida de animais resgatados na Austrália. Então, eles têm bem forte isso. Eles respeitam bastante todos os animais. Então, é muito bonito de ver essa questão deles. Você já teve uma experiência muito desastrosa ou muito engraçada em algum país, assim, que você queria compartilhar com a gente? Eu já tive algumas experiências quase desastrosas, né? E várias experiências engraçadas, né? Quando eu fui fazer minha primeira viagem internacional aos 17 anos, indo para a Europa com alguns amigos, eu era o único menor de idade do grupo. E não tinha ninguém responsável por mim. Então eu viajei desacompanhado com uma autorização do meu pai e da minha mãe. Quando eu fui desembarcar no aeroporto de Madrid, na Espanha, meu nome foi chamado no alto-falante do avião, que eu teria que descer acompanhado de alguém. Embora eu tivesse, inclusive, viajando com meu irmão, que na época tinha 19 anos. Mas ele não foi como meu responsável. Então a companhia aérea entendeu que eu era um menor desacompanhado. Então, quando chamaram o meu nome no alto-falante do avião, eu me apresentei para uma comissária de voo e ela me acompanhou naquele desembarque. E não foi um desembarque naquele corredor, que a gente tem uns corredores que a gente chama de finger, né? Foi na escadaria do avião. Então, para descer da escadaria para a pista do aeroporto, essa comissária de bordo pegou na minha mão para descer comigo. Aquilo, para mim, foi o fim. Porque eu morri de vergonha, porque eu me achei uma criança. Que nessa idade, a gente não quer parecer criança, né? A gente quer ser criança quando a gente está mais velho. E aí, eu desci de mão dada com uma comissária de bordo, e eu fui o motivo da piada daquela viagem. E todos os meus amigos diziam, cara, tu, hein, tem que descer acompanhado com uma aeromoça, que vergonha. Aí toda hora voltava essa piada para mim. Naquela época, para mim, foi uma vergonha, porque eles brincaram muito comigo. Mas hoje eu tenho orgulho, porque entre os meus amigos, eu sou o único que desceu de mão dada com uma comissária de voo, desembarcando um avião, né?
E uma passagem assim que eu tive bastante emblemática, quase desastrosa. Eu fui visitar o Parque Nacional do Chitwan, no Nepal, que a gente tinha o intuito de enxergar o tigre no seu ambiente natural e também o rinoceronte. Chegando lá, a gente pegou um guia e saímos caminhando pela floresta, né? E depois de certo tempo a gente encontrou um rinoceronte que o guia disse para nós que era um macho jovem, né? Um macho jovem sempre ele tem mais testosterona do que um macho mais velho, então ele tem um ímpeto maior, ele pode ser muito mais agressivo. Inclusive, no Nepal, o animal que mais mata ser humano e turista é o rinoceronte. E as pessoas têm a tendência de achar que é o tigre, né? Mas é o rinoceronte. E aí a gente estava observando o rinoceronte, eu, um grupo de amigos e mais um grupo de ingleses, observando o rinoceronte atrás de umas moitas. E ele é uns 30 metros da gente, né? E ele estava se coçando numa árvore, a árvore toda torta. A gente conseguia enxergar as árvores que o rinoceronte se coçava porque elas se entortavam, ficavam tortas pelo peso do animal. Um amigo meu, ele deu uma caminhadinha uns 10 metros do nosso grupo e ele achou uma trilha que dava direto no rinoceronte, linha reta com o rinoceronte. E ele tirou uma foto ali e me chamou, Vânios, vem aqui tá melhor de enxergar o rinoceronte. Que bom. Eu fui ali para enxergar o rinoceronte e cheguei e vi que era uma linha reta com o rinoceronte. Eu digo, cara, aqui é perigoso. Aqui a gente tá em linha reta com o rinoceronte, que é meio cego, mas em linha reta ele corre e vem mesmo, né? Quando eu tirei uma foto, ele levantou a cabeça. Eu dei uma cutucada no meu amigo e disse assim, esse rinoceronte vai atacar nós. Quando eu falei isso, ele só riscou a pata no chão e disparou em nossa direção. Meu Deus. Nós dois saímos correndo ombro a ombro até o que deu para nós subir numa árvore. Meu Deus. Porque as árvores eram tudo meio tortas porque ele se coçava nas árvores. Quando a gente corria fugindo dele, eu senti o chão tremer pelo peso do animal. É impressionante. E aí eu fiquei um tempo em cima daquela árvore, eu e o meu amigo, bem nervoso, e a gente não enxergava mais o rinoceronte, porque eles têm uns capim muito alto, e o rinoceronte no meio daquele capim, só fazendo aquele movimento ali, né? E eu fiquei ali em cima. Dali uns 10 minutos veio um dos componentes do grupo inglês, com o nariz sangrando, e a câmera fotográfica dele, que era uma super câmera, que tinha uns 30 centímetros de zoom, assim, antigas câmeras fotográficas, né? Não eram celulares, quebrada ao meio, com o zoom quebrado no meio, assim, e ele parou embaixo da nossa árvore e dizia assim, ó, desce que eu vou te matar, desce que eu vou matar vocês. Eu digo, eu não vou descer, o rinoceronte aí, ele era quase do tamanho do rinoceronte, né? Eu digo, eu não vou descer, tu quer observar o rinoceronte, tu tem que correr esse risco. E fiquei em cima da árvore, e ele insistindo para nós descer, que ele queria matar nós. Nisso o rinoceronte deu mais uma movimentada naquele capim, eu nunca mais vi esse inglês. Ele deve estar correndo até hoje, né? Quando eu voltei pro grupo, o nosso guia disse, no more, you're crazy, no more. Vocês não precisam nem me pagar para vocês nada mais. Vocês são loucos. A gente tem que voltar sozinho pro hotel sem a presença do guia, porque a gente causou no Parque Nacional do Chitwan, no Nepal. Então foi quase desastrosa. A gente soube que tu fez zootecnia. Sim. Queria falar um pouquinho sobre zootecnia pra gente, que a gente não conhece muito bem. Zootecnia é um curso que trata de genética de animais de produção animal e nutrição animal. Então, animais para a produção animal. Suínos, ovinos, bovinos, somente para a produção. Então, o foco da zootecnia é a genética e nutrição animal. Eu tenho um mestrado e doutorado em melhoramento genético animal, que é a mistura de genética e estatística. É o terror do Instituto Federal, é a minha disciplina. Então, é um curso bastante interessante para quem gosta dessa área de produção animal. Tu já foi para algum país na intenção de estudar mesmo sobre isso? Sim, eu visitei fazendas na Inglaterra, onde eu morei. Eu fiz um curso de biodinâmica ligado à astrologia numa universidade da Inglaterra, que era anexa a essa fazenda. E na Austrália e na Nova Zelândia, onde eu fiquei um bom tempo, também foi com o intuito de trabalhar e ver como é que era o sistema de produção deles, principalmente na produção de ovinos, ovelhas, né, para a produção de carne, para a produção de lã. Ainda bem que não é rinoceronte, né? Senão, sabe, né? Quer muito conhecer, mas nunca teve oportunidade.
Tenho. Nos últimos 10 meses, sem querer mostrar arrogância nenhuma, nos últimos 10 meses eu fui 3 vezes para a Europa. Né? Eu fui 2 vezes com a minha filha, fizemos uma viagem para Inglaterra e para França, depois ficamos 20 dias pela Espanha, e agora, semana passada, eu viajei 1.400 quilômetros dentro da Croácia. Então, eu meio que cansei do continente antigo. Edifícios antigos, prédios históricos, isso eu cansei um pouco. O meu objetivo agora para a minha próxima viagem, que espero que não demore muito para acontecer, seja algum lugar onde o mar seja o grande destaque. Então, eu já viajei para diversas ilhas, né? Eu conheço as Ilhas Maldivas, eu fui para as Ilhas Galápagos, no Equador, eu fui para ilhas na Tailândia, diversas no Caribe, eu fui 2 vezes para Fernando de Noronha, aqui no Brasil, conheço o arquipélago de Abrolhos, o arquipélago de San Blas, no Panamá, mas isso está tudo muito no passado. Então, agora me reacendeu essa vontade de conhecer ilhas de mar quente. Então, eu gostaria muito de conhecer as Ilhas Palawan, nas Filipinas, está na minha lista, ou eu gostaria de ir surfar nas Ilhas Mentawai, na Indonésia, ou ainda as Ilhas Maurício, na África, ou a Ilha de Seychelles, na África. Então, a minha próxima viagem, com certeza, eu vou fazer para alguma dessas ilhas aí. Eu quero ver mar cristalino e quente, de preferência ondas bem formadas. E tu surfa, tipo? Sim, é uma das minhas paixões, é o surf. Então, qual foi o país mais bonito que tu já conheceu, assim? Quando eu dei uma lida no roteiro de vocês, eu tive que me esforçar para fazer uma classificação do que seria esse país mais bonito que eu já conheci, né? Tem países que são de natureza exuberante, fantástica, que a gente fica simplesmente boquiaberto quando a gente chega lá e observa o que eles têm nesses locais, né? Eu concordo com os grandes viajantes do mundo, entre eles o Amir Klink, que elegeram a Patagônia, no sul da América do Sul, como o lugar mais bonito da Terra. São lagos cristalinos na frente de montanhas bem características daquela região, montanhas nevadas. Então, é um local de extrema beleza. Mas eu não poderia esquecer também da Nova Zelândia, né, que tem uma diversidade de paisagens com vulcões, montanhas, praias paradisíacas. Os fiordes, que são aquela entrada do mar entre as montanhas bastante altas, que só tem fiord daquela categoria na Nova Zelândia e na Noruega. Então, eu teria que citar a Nova Zelândia, a Noruega, como eu citei, mas se eu fosse fazer um conjunto de tudo que é mais bonito, que as pessoas realmente acham bonito, cidades bonitas, cidades que parecem ser da Walt Disney, de um conto de fadas, com montanha nevada, eu teria que citar aqui a Suíça como o país mais bonito do mundo. Eu acho que seria, na minha opinião, o conjunto completo seria a Suíça. Prefere viajar, tipo, para países mais frios ou mais quentes, assim, que te agrada mais? Depende, assim. Eu já não gosto muito mais do frio, né? A gente tem uma curiosidade bastante grande de conhecer a neve, que para nós não é algo frequente no Brasil, só que a neve e o frio cansam muito mais rápido, né? No primeiro dia que tu chega num local cheio de neve, é muito interessante. No segundo dia, deixa de ser interessante, fica só legal. E no terceiro dia, já começa a ficar chato. E o frio, ele possibilita de viver o lado de fora dos locais. Então, hoje em dia, com a idade um pouco mais avançada, eu prefiro visitar locais de clima mais quente. E já teve algum país que tu foi e tu, tipo, não pôde conhecer muita coisa por causa do frio? Por causa do frio, não. Mas eu fiz uma viagem à Polônia, que o meu objetivo era conhecer marcos históricos ligados à Segunda Guerra Mundial, que é algo que me interessa bastante. Eu visitei um campo de concentração e extermínio na Alemanha, o campo de Dachau, e eu achei muito interessante, embora seja muito triste. E aí eu tinha o objetivo de conhecer Auschwitz, na Polônia, né, que fica na cidade da Cracóvia. E eu, por falta de informação naquele momento, eu não sabia que o Papa estaria no Encontro Mundial da Juventude na Cracóvia.
Meu Deus. E aí eles fecharam Auschwitz e eu não pude visitar esse campo de concentração porque eu já tinha minha viagem marcada para o dia seguinte que eu iria seguir adiante. Eu fui para Lituânia, para Letônia e para Estônia. Então eu não pude conhecer o que eu mais queria, que era o objetivo principal da Polônia, por conta da presença do Papa. Tu falou ali da história triste e tal. Qual o país, assim, que a história mais te comoveu? Assim, a história do local, e, enfim. A Polônia me comoveu bastante, que é um país que foi arrasado, talvez o primeiro país arrasado pelo regime nazista, né? Então isso me marca bastante, é algo que me interessa, mas como ser humano de presenciar algo, eu não poderia deixar de voltar a citar a Índia. Um país de extrema pobreza, a gente vê as crianças passando necessidades básicas, né? Crianças tomando banho em esgoto, comendo mal, gente sofrendo. Tem uma cidade na Índia que se chama Varanasi. É talvez a cidade mais antiga que ainda vive. Ela tem mais de 3.000 anos, a cidade. Então, nessa cidade, quando tu desembarca na estação de trem, tu já sente o cheiro de algo que está queimando, né? Tu chega na beira do rio Ganges, eles têm pilhas e pilhas de madeira sendo queimadas com os corpos de gente que morreu e foram ser cremadas na beira do rio Ganges, na Índia. Então, tu tá todo o tempo sentindo o cheiro de gente que está sendo queimada, né? Sendo cremada. As pessoas mais pobres, elas te pedem dinheiro para completar a carga de lenha necessária para cremar os seus parentes, né? Então, foi algo que eu achei bastante, que me tocou bastante, que me marcou bastante, essa espiritualidade, esse sofrimento, a degradação humana. Na Índia, eles chegam ao extremo de ter a máfia da mutilação. Então, eles mutilam de forma proposital uma criança, arrancam a mão fora, por exemplo, para aquela criança conseguir mais dinheiro no semáforo, no trânsito. Então, são coisas que a gente vai ficando sabendo, né? Aquele turista de pacote que faz só o pacote turístico com guia, ele não fica sabendo de nada disso. Mas como eu fiquei 3 meses lá, eu pude conversar com bastante gente, e aí muita coisa me marcou, e me marcou para sempre. A Índia foi a viagem que mais me transformou, porque lá a gente consegue perceber os verdadeiros valores da vida, né? E a gente muda espiritualmente, a gente tem tanta noção e a gente dá valor para tanta coisa fútil na vida, né? E aí quando a gente faz uma viagem desse nível, a gente é obrigado a mudar. Por isso que eu digo, a Índia não é uma viagem para qualquer um, né? Se a pessoa tem muita preocupação com o luxo, ela terá muito trabalho, né? O vaso sanitário na Índia, de forma geral, a não ser em hotéis de muito requinte e luxo, ele é um buraco no chão. O vaso sanitário é um buraco no chão. Grande parte da população, não usa papel higiênico para nada. Tu não encontra nos mercados o papel higiênico. Então, eles usam somente a mão esquerda para as limpezas do corpo. Então, de manhã cedo, tu tá viajando e tu percebe 7, 6 da manhã que as pessoas estão saindo das suas casas, indo para os arredores das cidades, terrenos baldios, situações desse tipo, com uma latinha de água. Então, aquela latinha da água vai ser para lavar as mãos ou as partes que eles fizeram as suas necessidades. Isso é completamente comum, né? A indiana, a característica, aquela que a gente vê na televisão, com uma vestimenta toda colorida e um saião bem comprido, aquilo é o tradicional. Todas as indianas andam assim. Então, de manhã cedo ou durante o dia, a indiana simplesmente se acoca e usa a saia para esconder o que ela está fazendo. Tu só vê o que ela fez depois que ela saiu daquele lugar, porque ela deixou alguma coisa no chão. Você já foi para outro país e fez uma amizade que você tem até hoje, assim? Como tem contato? As amizades, a gente tem que, de forma geral, cultivá-las, né? Então, às vezes, elas vão caindo no esquecimento, mas já fiz vários amigos em vários locais que eu já visitei. Amigos de verdade eu tenho na Inglaterra, porque eu fiquei bastante tempo. Amigos do Marrocos, que eu conheci na Inglaterra, que são grandes amigos. Amigos na Austrália, na Nova Zelândia, né? Que a gente vai mantendo contato através do Instagram, né? Dá um like aqui, faz um comentário, mas a amizade, ela vai dando uma esfriada, né? E teve algum país, assim, que, tipo, era muito luxuoso, assim, tipo, demais ou não?
Sim, os países não que sejam luxuosos, mas países com um nível econômico altíssimo, por exemplo, os países da Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, são países extremamente ricos, de uma população com poder aquisitivo extremamente alto, com nível educacional e intelectual extremamente alto. Então, são países de nível muito alto, mas que não são países luxuosos, né? A gente vê mais luxo aonde o país é pobre do que aonde o país é muito rico. Aonde o país é muito rico, é tudo meio nivelado, certo? Mas quando o país é muito pobre, tu consegue ver o luxo, porque daí quem é rico gosta de ostentar a riqueza. Certo? É que nem no Brasil, né? No Brasil, as pessoas gostam de ostentar, né? Mostrar o que tem. E em países mais pobres do que o Brasil, ainda tu consegue ver palácios na Índia, palácios no Marrocos, na Malásia, na Tailândia, né? Então, a gente vê a riqueza estampada mais do que em países mais nivelados, né? Qual foi mais caro, assim, a viagem mais cara que tu fez? Até pra fazer a viagem e ficar lá no país... Foi bastante caro, assim, digamos. Os países da Escandinávia são os mais caros para a vida comum, para tu comer e se hospedar em qualquer lugar. Tudo muito caro, né? Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Esses são, para mim, os países mais caros. Paris é uma cidade muito cara. Londres é caríssima, né? Hoje em dia, minhas viagens, elas estão um pouco mais baratas, né? Quando eu viajava com a minha ex-esposa, tudo era mais caro, né? Porque o hotel tinha que ser um pouco melhor, as comidas tinham que ser melhores, e eu hoje, ou eu viajo sozinho, que daí eu como bastante em supermercado, como uma comida um pouco mais simples, ou com a minha filha, que também eu boto no mesmo esquema, né? Então, é possível viajar gastando pouco. É possível, depende do que tu pretende fazer naquele local, né? Se o local é muito caro, tu tem que fazer as tuas refeições mais num supermercado, num restaurante um pouco mais simples, né? Ficar num hotel mais simples. Depende muito do que tu quer para ti. Vai depender em função disso, o teu orçamento varia bastante. Tu já viajou com aqueles motorhome que fala? Não. Não tenho Sempre experiência. vai de avião? Ou... Sempre vou de avião e caminho bastante. Mas já né? teve vontade de ter um motorhome assim ou não? Um motorhome já tive vontade, né? Talvez quando eu for mais velho, eu inclusive falei para minha filha, eu acho que eu vou trocar minha casa por um motorhome, né? Porque daí eu posso morar no motorhome e usar ele para viajar, né? Eles são bastante populares na Europa, né? Agora, nessa viagem para a Croácia, eu vi centenas de motorhome. Mas, geralmente, são pessoas um pouco mais velhas, aposentadas, né? Eu quero fazer um turismo de mais aventura ainda, porque eu ainda tenho jovialidade para queimar. Então, eu vou deixar o projeto do motorhome mais para frente. Legal. E tu sempre estuda um pouco sobre o país? Ou, tipo, tu chega lá e já sem saber nada? Estudar sobre o país Que já poderia, assim. já é começar a viagem, né? Então, tu começa a tua viagem antes de tu sair de casa. Estudar o país é completamente fundamental. Às vezes, tu deixa de conhecer um lugar muito interessante simplesmente porque tu não tinha lido sobre o país. E tu passou, de repente, do lado daquele local e tu não sabia que ele estava ali. Ou tu esteve num local e tu achou muito bonito aquele local, mas tu não sabe o fato histórico que aconteceu ali, a forma que foi construída, quando aconteceu. Então, para mim, é fundamental que a gente faça uma boa revisão bibliográfica ou na internet sobre o local que vai ser visitado. Eu já fiz uma viagem ao Peru, fui visitar Machu Picchu, como muita gente foi, e tem uma cidade base embaixo da montanha onde Machu Picchu fica, as ruínas ficam, que se chama Águas Calientes. E ali tu pode contratar um guia para te guiar por Machu Picchu, pelas ruínas de Machu Picchu, ou tu pode ir por conta. Tem gente que sobe, inclusive, de a pé. 2 horas subindo a montanha, tu chega em Machu Picchu. 2 horas só. Como eu estava com tempo lá no Peru, eu subi 2 vezes a Machu Picchu, porque ele é muito bonito aquele lugar, né? O primeiro dia que eu fui por conta. Só eu não tinha sabedoria sobre nada daquelas ruínas, nada, né? Foi super interessante essa viagem. Mas quando eu contratei o guia no dia seguinte,
aquela visitação se tornou completamente diferente. Porque os locais que para mim, que eu passei meio corrido, passei meio batido, ele parou ali e me explicou. Aqui aconteciam sacrifícios de pessoas, aqui era onde eles plantavam, ele me contou que tipo de culturas eles trabalhavam, o que eles plantavam, né? A quantidade de pessoas que moravam em Machu Picchu, o que aconteceu, por que se terminou Machu Picchu, aquilo são ruínas hoje, né? Então, esse tipo de informação eu acho que é fundamental. Todas as vezes que vamos visitar um local histórico, se puder fazer com um guia, vale o preço que vocês vão pagar. Porque vocês vão ter uma outra, vão absorver a informação daquele local com muito mais riqueza. Porque só visitar um lugar por ser bonito é muito legal. Mas se tu conseguir entender o que aconteceu, como foi feito, o que aconteceu ali, é muito mais interessante. Uma vez eu vi no YouTube umas pessoas que fizeram uma viagem pro México. Aí eles foram viajar e tal, e eles só foram nos lugares, digamos, mais populares, que todo mundo vai. Aí eles perguntaram para alguns locais qual seria o lugar interessante. E eles acabaram indo para um lugar muito interessante que eles adoraram e que não estava nos cartões postais, digamos assim. Exato. Tu também já fez isso? Perguntar para os locais e ir para os lugares? Sim, eu adoro perguntar para os locais, parar para conversar, parar para trocar uma ideia sobre qualquer tipo de situação, né? Eu acho muito mais interessante do que viajar só nos pontos turísticos que todo mundo vai, né? Eu sou totalmente contra a ideia de viajar em sistema de pacote, onde tu vai desembarcar num local e alguém vai te pegar e vai te levar pro teu hotel, depois te tira do hotel com hora marcada, tu visita um ponto turístico. Eu sou totalmente contra e eu nunca fiz isso. Eu gosto de desbravar, conversar com as pessoas locais e descobrir pontos turísticos que não estão na lista da internet ou nos livros, nas revistas de viagem. E teve algum ponto turístico assim, que tu achou mais legal, assim, de algum lugar que tu já foi? Cada país tem os seus pontos turísticos, né? Agora eu viajei, eu costumo dizer que a última viagem é quase sempre a das mais interessantes, né? Porque a gente vai esquecendo das outras, né? Eu fiz essa viagem pela Espanha e a Espanha é um país que tu tem muita coisa para ver. Cada cidade que tu para tem muita coisa para ver. Assim como a Inglaterra também é assim, a França, a Bélgica, a Dinamarca, todos são assim. Então tem alguns locais que realmente impressionam, né? Pela imponência, como os palácios na Tailândia, que são todos dourados, são algo que tu chega assim, poxa, como é que fizeram isso, né? Então, tem alguns locais que são bastante marcantes, o Taj Mahal na Índia, né? Então, hoje em dia eu estou gostando mais de ver algo natural do que ponto turístico construído pelo homem, que eu já vi muita coisa construída pelo homem. E eu estou gostando mais agora de ver a natureza do local, né? Agora nessa viagem pela Croácia, o mar cristalino, né, conjugado com a parte antiga, eu achei super interessante também. Porque de forma geral na Europa, tu vê edifícios antigos, mas tu não vê muito da natureza, né? E então agora eu estou me voltando mais para o interesse por situações ligadas à natureza. Tu tem que, tipo, a gente perguntou antes, tu fala espanhol, inglês, mas tu já aprendeu alguma coisa de alguma língua nova, de algum país que tu foi, para conversar com algum nativo às vezes? Sempre faço questão de aprender palavras básicas da língua local. Sempre. Obrigado, por favor, com licença. Eu acho que não custa a gente aprender pelo menos essas 3 palavras. Aprender para tu conseguir conversar com alguém é praticamente impossível num curto espaço de tempo, né? Agora, na Croácia, eu não conseguia entender absolutamente nada, nem identificar onde terminava uma palavra ou outra, né? É uma língua com uma outra raiz, então para nós fica bastante difícil. Mas daí eu fiz questão de aprender, que agora já me esqueci também, aprender a dizer obrigado, por favor e com licença. Né? Eu acho que é questão de respeito com aquele local que tu está visitando, não custa tu aprender. Eu sou bastante crítico com os estrangeiros que vêm para o Brasil e não se esforçam nada, né? Às vezes são visitantes da América do Sul, falam espanhol, sabem que a forma de agradecer é através do obrigado, mas eles te dizem graças.
Todo brasileiro que vai para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, para a Colômbia, para o Equador, toda a América do Sul fala espanhol. Todo o brasileiro chega nesses países e agradece dizendo graças. Então a gente faz questão de falar o graças, né? E eles não fazem questão nenhuma. Eu acho isso uma falta de respeito, porque eu faço questão de agradecer na língua local. E como é bom quando a pessoa está fazendo um esforço para falar a tua língua, né? Tu se sente, olha, a pessoa está se esforçando. Né? Ela aprendeu a dizer obrigado e agora ela disse obrigado. Então eu acho um tipo de um descaso quando a pessoa vem e me agradece dentro do Brasil dizendo graças, né? Porque aprender a dizer obrigado não deve ser muito difícil, né? Tu aprender uma palavra, então não custa nada, né? Eu sou a favor de aprender pelo menos o básico. Qual foi a língua mais diferente, assim, que tu teve a presença de conhecer? Língua? A língua mesmo. Húngaro. Meu Deus. Gente. O húngaro nem parece ser uma língua, né? Porque a gente não consegue tirar absolutamente nada, né? A pessoa tá chiando, falando tudo emendado, não tem como a gente identificar absolutamente nada. O húngaro, para mim, é a língua mais difícil que eu já ouvi de todas, mais diferente. E como tu faz, tipo, quando tu chega num lugar, ninguém fala inglês, não sei se é difícil alguém não falar inglês, mas daí tu não saber se virar, o que tu faz? Eu tenho que seguir procurando alguém que fale, né? Eu cheguei na Lituânia de manhã bem cedo, eu acho que era umas 6 da manhã, e eu precisava da informação para chegar até o meu hotel. Eu não tinha internet naquele dia, eu não tinha conseguido trocar o chip do meu celular, então eu estava sem internet e dependendo somente do meu inglês, né? Espanhol, muito menos, né? E eu parei acho que eu parei na rua tentando falar com 4 ou 5 pessoas. Quando eu perguntava se eles falavam inglês para tentar buscar informação, eles faziam assim e seguiam adiante, porque eles não falam nada de inglês. A pessoa, eu tenho que ter bastante paciência, nunca ter medo, não me apavorar, relaxar e esperar que alguém apareça falando inglês. Vai chegar um jovem que fala inglês, pelo menos um pouco, vai chegar, né? Não é possível que, até no Brasil tem gente que fala inglês, né? Sim. Então, as pessoas, tu deixa passar 1, passa 2, passa 3, vai insistindo que dali a pouquinho alguém vai falar inglês contigo. E aí eu só não tive maior facilidade, porque eram 6 da manhã, o comércio estava fechado. Por mais que eu não encontrasse ninguém, depois eu ia achar uma loja que alguém ia falar inglês, né? Porque tem o ponto turístico lá, os caras falam inglês, né? Então, de forma geral, alguém vai te ajudar com o inglês. O mais importante é tu falar inglês, né? Na questão, agora mudando um pouco, arte. Qual país foi tipo, na questão arte, artista, coisa assim que mais te agradou, que mais te achou lindo, que mais gostou, assim? Mas tô cheio. Eu visitei já talvez os principais museus do mundo, né? Falando de arte. Eu visitei o Museu do Louvre, na França, fui no Museu do Prado, na Espanha, fui no British Museum, em Londres, várias vezes. Então, a Europa é muito forte em arte, né? Eu não saberia dizer qual seria o mais forte em arte, mas a gente consegue ver bastante coisa nos museus. Um passeio por um museu é um passeio super legal de fazer, né? Tirar pelo menos um dia inteiro. Por exemplo, o Museu do Louvre, ele é gigantesco, né? A pessoa que diz, eu entrei no Louvre, fiquei 2 horas lá, se ficou 2 horas, não viu nada, né? Porque eles têm, a gente consegue se perder lá dentro, né? Obras reconhecidas mundialmente. Uma das maiores obras, né? Exatamente. E como o europeu valoriza a arte, né? É diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente deixa queimar o museu, a gente deixa queimar... então, a gente tem um certo descaso com a história brasileira. E na Europa, tudo isso é muito valorizado, né? Na Europa, eles também têm uma moda, digamos, muito forte, né? Na questão de roupa e tal. Sim. Vou falar nisso também. Algum país também que, tipo, tu olhou assim, nossa, como essas pessoas são estilosas mesmo. Mesmo, gente. Tem na Itália, tu repara que os homens se vestem muito bem, né? Gostam de estar bem vestido, com cachecol, terno. Eu não sou de reparar muito em moda, né? Agora que eu viajo com a minha filha, que ela é mais ligada em moda,
ela gosta de ver essas coisas mais modernas, assim, uns tênis com solado bem alto. Eu não sou de reparar muito em moda. Nessa questão, eu consigo contribuir com vocês só em dizendo, assim, que tem alguns países com a moda bem característica, a própria França, né, com aquele estilo francês das pessoas se vestirem, né? Mas eu sou uma pessoa que entende bem pouco de moda. Você já foi para algum país que a culinária se iguala muito à do Brasil? A culinária do Caribe, ela é bem semelhante à do Nordeste do Brasil, né? Por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, a gente tem bastante pratos com frutos do mar, né? Usam bastante arroz também. Tem um prato que eu acho bastante interessante, como eu morei no Ceará e adoro voltar para o Ceará, eles têm um prato que é de origem portuguesa, que se chama sarrabulho ou sarapatel, é a mesma coisa. É um prato como se fosse um sopão com sangue de carneiro, pulmão de carneiro, todos os miúdos, fígado, rins. Então é um prato que tradicionalmente, originalmente é de Portugal, mas que foi incorporado à culinária do Ceará, né? Eu como, toda vez que eu vou para o Ceará, eu gosto de comer um sarapatel ou sarrabulho. Coisa boa. E tu tem algumas dicas para dar para quem quer começar a viajar assim bastante? Sim. Uma eu já dei, né? Que a gente tem que aprender inglês, né? Fundamental. E a outra seria criar as próprias oportunidades. Não esperar as coisas acontecerem. Irem atrás, buscarem. Nunca estabelecer prazos. Eu tenho amigos meus que dizem, quando eu me aposentar, eu vou começar a viajar. Quando eu terminar minha casa, eu vou viajar. Ou quando meus filhos se formarem, ou eu me formar, eu vou começar a viajar. Só que a vida às vezes não espera, né? E a viagem que tu não fez hoje, tu não vai repetir ela. Tu pode fazer uma semelhante no futuro. Mas o que tu não viajou, tu nunca mais vai viajar. Então, depois que a gente começa a viajar, a gente fica bastante entusiasmado, quase viciado em viajar. E a gente vê que viajar não é um gasto. Viajar é um investimento para a nossa vida e quem sabe para o pós-vida, né? Sim. Porque a gente não consegue levar nada da vida, mas as viagens que a gente fez, a gente leva. Né? Eu li um dia num livro que a gente é o resultado das pessoas que conviveu, dos livros que leu e das viagens que fez. Então, eu tenho para mim que uma pessoa nasceu em Rio do Sul, nunca viajou e morreu em Rio do Sul, é um livro de um capítulo só. Um livro chato de ler. Um livro que tu vai lendo meio insistindo para ler. E quando tu tem várias viagens na tua vida, o teu livro fica cheio de capítulos. E quanto mais capítulos tu tiver, mais interessante é o livro. Sim. E para finalizar, quais foram os 5 países que você mais gostou, assim? Eu botei numa listinha aqui, eu gostei muito de visitar a Turquia, né? É um país que está entre os 2 continentes, a Europa e a Ásia, né? Istambul, que é a maior cidade, é uma cidade super interessante, de características ocidentais, como as outras capitais da Europa. Mas quando tu vai para o oeste do país, em direção à Capadócia, ele se torna muito mais interessante. A região da Capadócia é uma região semiárida, né? Com aquelas formações rochosas, os hotéis dentro das cavernas, os costumes das pessoas, já que é um país islâmico, né? Então é muito interessante. A Turquia, ela tá nesses top 5 aí. Depois eu diria que Cuba foi muito interessante, né? Sem levar em consideração questões políticas que não vêm ao caso e não me interessa, Cuba é um país que parou no tempo, né? Então, quando tu chega em Cuba, tu parece que tu não só viajou de avião, mas tu viajou no tempo e voltou pelo menos 4 ou 5 décadas para trás, né? Então, eles não têm carros modernos, os carros são todos antigos, os edifícios, as construções são tudo muito antigas e sem muita manutenção. Então, tu vive algo bastante peculiar em Cuba, é muito interessante. Né? Pode não ser bom para a população cubana, mas para quem está visitando é super interessante, também estaria nos top 5. Né? A Noruega, por questões naturais, os fiordes, as paisagens ligadas à natureza, o nível cultural, intelectual da população da Noruega me chamou muito a atenção. Então a Noruega estaria entre os 5 também.
Depois eu gostaria de ressaltar as Ilhas Galápagos no Equador, que era um sonho da minha vida, né? Na realidade, os meus sonhos de viagens eu já realizei todos, né? Agora eu vou criando interesse pelos países de acordo com o que eu vou lendo, né? Mas as Ilhas Galápagos foi muito interessante, animais endêmicos que só vivem lá, né? Ilhas paradisíacas, a convivência com focas, com aqueles pássaros com as patas azul, né? Eles estão convivendo dentro da cidade. Então, tu tá no centro da cidade e tem um banco de praça que tem 2 focas dormindo. Gente, E as Ilhas Galápagos é extremamente interessante. Foca, com licença, posso sentar do seu lado? Mais ou menos isso aí, mais ou menos isso. E por último, eu teria que ressaltar também a Austrália pelos mesmos motivos das Ilhas Galápagos e também a população da Austrália é muito amigável. É um país enorme, praias muito lindas e um deserto no meio. E o motivo que fez eu ir para a Austrália foi a Grande Barreira de Corais no nordeste do país. Então eu pude mergulhar na Grande Barreira de Corais, que foi algo que eu realizei, que era um sonho da minha vida, né? Eu viajei na maior ilha de areia do mundo, sozinho. Eu acampava na Austrália completamente sozinho. Um barqueiro me deixava dentro de uma ilha e me buscava dali a 2 dias. E eu ficava sozinho, eu levava comida e ficava acampando nessas ilhas. Então eu já fiz umas aventuras desse tipo, né? Na Nova Zelândia eu viajei 3 meses somente de carona. Nunca peguei nenhum outro tipo de meio de transporte, mas isso quando eu era bem mais jovem, né? Agora eu não faria a mesma coisa, né? Então os top 5 seriam Turquia, Cuba, Noruega, as Ilhas Galápagos no Equador e a Austrália. Muito legal. Então, bom dizer, a gente gostaria muito de te agradecer por vir aqui no nosso podcast. A gente adorou saber sobre essas viagens, todo mundo aqui adorou. Sobre as suas aventuras na viagem, a gente adorou você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, o convite da professora Keila e a companhia de vocês aqui, muito legal. E que sirva de estímulo para vocês, né? Sim, com certeza. Sempre buscar conhecer mais. O mundo, a gente acha, nossa, o mundo é tão grande. Não, o mundo é muito pequeno. Né? Se a gente se dedicar, quando vem, a gente está visitando quase tudo que tem aí para ser visitado. O legal também foi que a gente pôde aprender sobre países que a gente nunca imaginava É. viajar. Marrocos, Tá ligado? não era um país que a gente pensava em Sim. viajar assim como A Índia até, acho que até a Índia por um pouco de preconceito, vamos Sim. dizer assim. Agora eu quero ir pra Índia, assim, conhecer um pouco da Índia. Que bom. Muito bom. Muito obrigada. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.